Minas Gerais, que deve ser um dos estados mais prejudicados pelo tarifaço, pequenos municípios temem apagão na exportação de produtos para os Estados Unidos. Pequenos e médios municípios mineiros vivem da produção de itens como café, mel, frutas e agricultura de modo geral. E temem um possível apagão com a aplicação do tarifaço americano de 50% contra alguns itens exportados pelo Brasil. Minas Gerais é um dos estados mais afetados por conta de sua forte produção rural e minerária, e algumas cidades pequenas do interior, que têm até 50 mil habitantes, vivem de repasses de fundos e arrecadações federais e estaduais, emendas parlamentares e recolhimento de impostos dos produtores locais. Com o Estado e produtores faturando menos por causa do aumento das tarifas, essas cidades podem ser afetadas com menos arrecadação e, consequentemente, menos dinheiro em caixa para necessidades básicas dos municípios. Luiz Eduardo Falcão Ferreira, prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, diz que cidades do interior vão ser impactadas por produzir os principais produtos brasileiros alvos de exportação. Minas Gerais, infelizmente, vai ser o estado ao lado de São Paulo mais afetado pelo tarifaço, já que os principais produtos brasileiros que serão impactados diretamente são exatamente produtos commodities do agro, como o café, mas também mineração, como um todo. E em Minas Gerais, o agro acabou de passar a mineração no PIB, mas são praticamente equivalentes e são os dois grandes pilares da economia do estado. As estimativas aí dão conta de dezenas de bilhões de reais, de impacto, e o estado inteiro é impactado, principalmente o interior. Várias cidades pequenas dentro de uma classificação do governo federal, chamados municípios coeficiente 0,6, recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é um repasse da União para cidades de pequeno e médio porte e que variam de acordo com o tamanho da população. Estes municípios dependem muito do FPM, pois não têm condições de gerar receita própria o suficiente. O valor repassado é fruto do recolhimento de uma parcela da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Com a possível queda da movimentação econômica com o tarifaço americano de 50% nas exportações, cidades temem a queda de receita. Uma das prefeitas preocupadas com essa situação é a de Nova Porteirinha, no norte de Minas, com menos de 10 mil habitantes e com forte atividade agropecuária. Elbi Brandão, do Cidadania, diz que cidades pequenas e médias representam a maioria dos municípios de Minas e devem ser afetadas economicamente. Nós somos 57% em Minas Gerais, 50% em média da minha receita é só esse fundo de participação. São municípios ainda absolutamente codependentes de emendas parlamentares para melhoria de postos de saúde, construção de escolas, de infraestrutura, mas talvez seja a grande oportunidade para os municípios pequenos saírem da invisibilidade. E talvez a grande demanda da gente nesse momento é criar um piso para os municípios 0,6. Ela diz que hoje cidades usam de repasses de fora para lidar com situações básicas do dia a dia do município. Dinheiro para poder pagar folha de pagamento, para você custear combustível, para você custear medicamentos. Nós estamos falando em merenda escolar, entre outras coisas que são fundamentais para os municípios pequenos. Os grandes, eles possuem receita própria, que mesmo diante de crise, o básico eles conseguem sustentar. Mas e os pequenos? A presidente da Frente Mineira de Prefeitos e prefeita de Lavras, no sul de Minas, Jussara Menicucci, do PSD, diz que não acredita que cidades muito pequenas sejam afetadas pelo tarifaço, mas diz que vários municípios médios que produzem e exportam produtos vão ser afetados. Temos que, eu acho que ater mesmo, são os maiores exportadores, que os Estados Unidos é o maior comprador. E aí sim, o tarifaço vai, porque aí vai ficar inviável. Produtor de café, por exemplo, Guaxupé, é uma cidade que não é tão grande, mas que vive do café. Aí lá o tarifaço vai atrapalhar um pouco a economia, porque um dos maiores compradores os Estados Unidos. A minha preocupação hoje é exatamente o café, as frutíferas e o mel. Então eu estou assim, muito preocupada com esses municípios, mas muitos têm economia diversa. E as cidades maiores, plantadoras de frutíferas, são cidades assim maiores. Não tem a cidade pequenininha que só vive disso, muito difícil.
Procurado pela reportagem, o governo de Minas afirmou que há linha de crédito aberta para exportadores afetados, além de monetização de crédito de ICMS acumulado pelas empresas. Ao todo, 300 milhões em créditos são oferecidos com condições especiais. O governo de Minas também diz que trabalha em outras frentes para tentar minimizar os impactos da ação, como a abertura de novos mercados, diversificando os destinos, ação que já tem sido feita pela atual gestão ao longo dos anos. Repórter Edson Costa.